Eu estou aqui dentro dessa ambulância, que é uma unidade avançada de suporte avançado, com a doutora Maristela. A doutora Maristela é uma médica intervencionista. É aquela médica que sai com a ambulância para fazer o atendimento aonde existe a necessidade do atendimento. Doutora Maristela, eu gostaria de ir para uma parte mais prática. Então eu gostaria que a senhora explicasse para nós o que nós em casa devemos fazer quando uma criança engasga. Lembrando a todos que nunca vocês devem deixar de ligar para o 192. Sempre liguem 192 para poder chamar o socorro. Em seguida, doutora Maristela, o que a gente pode fazer? Bom, depois que o socorro foi acionado, enquanto o socorro se desloca, a gente tem algumas manobras para fazer. Se a criança ainda está consciente, ainda está respirando, a gente pode colocar ela de lado, né? Coloca a criança, né, deitada de lado até o socorro chegar. Agora, se é um caso mais grave, a criança perdeu a consciência, desmaiou, está respirando com muita dificuldade ou, na pior das hipóteses, não está respirando, existe uma manobra que a gente pode fazer. Primeiro, pega a criança, sempre com a cabeça mais baixo que o corpo, que o tronco, né? Deixando a cabeça assim em ligeiro declive. Com 2 dedos, nós vamos palpar esse osso do meio do tórax, que é o externo, e vamos fazer 5 compressões. Certo? Feito isso, a gente vai virar a criança de costas. E com essa região da mão, nós vamos fazer mais 5 compressões. Feito isso, deixamos a criança de lado, né? Se tiver algum corpo estranho, alimento, vômito, dentro da cavidade oral, dentro da boca da criança, a gente pode limpar e aguarda o socorro chegar. Vamos supor que uma outra criança, né, ela tenha se afogado, ou na piscina, ou no rio, enfim, se afogou. O que a gente pode fazer antes do socorro chegar para poder ajudar, inclusive, o socorro ter mais sucesso no atendimento? Da mesma maneira, a gente vai observar a gravidade do caso, se a criança está acordada ou não. Se ela está acordada, ainda consciente, a gente pode também, mesma coisa, deitá-la de lado, né? Caso ela venha vomitar, tossir água, regurgitar, ela não vai, esse líquido que vai vir na boca não vai prejudicá-la. Então, deitá-la de lado, se ela estiver acordada e respirando. E se estiver com roupas molhadas, também tirar as vestes molhadas e secar a criança, né? Isso é um caso se a criança ainda está consciente, está tossindo, está respirando. Se for um caso mais grave, que a criança desfaleceu, desmaiou, ou pior ainda, parou de respirar, aí a gente vai dar aquele suporte básico de vida. Aí no caso, a pessoa que estiver socorrendo vai se posicionar de lado para a criança, né? Da mesma maneira que a gente fez aquela manobra, com os 2 dedos, vamos palpar aqui esse osso duro do tórax, que é o externo. E vamos fazer compressões contínuas. Compressões contínuas até o socorro médico chegar. Um detalhe que eu gostaria que fosse compreendido, esse é um boneco de treinamento e que ele, na verdade, ele traz a pressão exata que nós devemos fazer. Então vocês podem reparar que toda vez que a doutora faz a pressão, existe uma entrada dessa parte de tórax para dentro. Não adianta fazer uma coisa que seja muito superficial, né, doutora? Sim. A gente precisa fazer uma pressão que entre pelo menos uns 2 centímetros, né? Isso, assim como o manequim está mostrando. Né? Isso. Ótimo. A respiração boca a boca, normalmente é uma coisa que as pessoas não sabem bem como fazer, mas a verdade é, se nós traduzirmos, eu acho que fica fácil, né? A senhora poderia traduzir, por exemplo, a questão de segurar a narina e soprar na boca da criança, né? Sim. No caso do afogamento, que a gente se faz mais necessária essa intervenção pelo leigo, né? Pela pessoa que está junto com a criança. Então, tampar o nariz da criança e, dessa maneira, vai tentar ocluir a sua boca com a boca da cavidade oral da criança, né? De uma maneira a selar as 2 cavidades orais e assoprar na boca da criança, dessa maneira.
né? Viu que deu para ver que elevou um pouquinho o tórax aqui da criança. Então, feito isso, pode-se fazer 5 compressões para uma ventilação. E vai se fazendo isso até a chegada do socorro. Né? Ou então até a criança começar a chorar, a reagir. Olha, mais uma vez, essa diferença de quem recebe esse atendimento e quem não recebe pode ser exatamente a morte. Mas nós mostramos várias cenas agora de crianças que sofreram queimadura. Queimadura por explosão, normalmente é churrasqueira, Gengis Khan, é o álcool da bomba de combustível, enfim. Qual é o primeiro cuidado em casa? O que deve ser feito para que essa criança de imediato tenha um atendimento adequado em casa enquanto não chegar o resgate? Acho que é lavar o ferimento com água corrente na temperatura normal, certo. Né? Com água limpa corrente. Então veja bem, eu quero reforçar. A primeira coisa que se faz é toda a área afetada por queimadura deve ser imersa em água. Água normal, água de temperatura normal, água do tanque, da torneira, água da banheira. Uma coisa importante, olha, aquelas coisas culturais que a gente tem que passar pasta de dente, não é para passar, só piora. Passar manteiga, só piora. Passar massa de tomate, só piora. Borra de café é mais grave ainda, porque depois a gente tem que limpar e ser removido. Você imagina a dor que essa criança ou qualquer outra pessoa, até adulto, sofre. Então, a questão é água corrente. Somente. Vamos fazer uma pequena pausa e já já estaremos de volta.